E 17 minutos, estamos iniciando o nosso quadro de entrevistas aqui do Repórter Tucunaré e hoje, finalmente, conseguimos trazer a convite aqui o nosso ex-prefeito Carlos Sirena, prefeito por 7 anos aqui no município de Juara, ele que enfrentou a pandemia histórica depois de centenas de anos, né? O mundo nem sabia, esse novo mundo nem sabia o que era uma pandemia, mas ele estava na gestão. Enfim, são muitos fatos, ele fez história e hoje está aqui para bater um papo com a gente. Eu dou as boas-vindas novamente ao nosso amigo, agora não é prefeito, mas é o nosso amigo Carlos Sirena. Seja bem-vindo, Carlos. Bom dia, Valéria. Bom dia. Bom dia, Maria Lopes. Bom dia, Suan, que está aqui também. E principalmente a você, de uma maneira carinhosa, você que nos acompanha pela Rádio Tucunaré. É prazeroso e realmente 9 meses, né? Eu fiquei ausente depois de ter entregue... É uma gestação, né? Perfeito, bem lembrado, uma gestação. Depois de ter entregue o mandato em janeiro deste ano, né? Sim. Na verdade, estava precisando desse meio que uns meses sabáticos, vamos dizer assim, para tomar conta, tentar retomar a minha vida particular, porque ela realmente ficou de lado e não poderia ser diferente. Ela ficou de lado ao tempo que nós ficamos à frente da prefeitura durante 7 anos. A gente sabe que a prefeitura é um verdadeiro sacerdócio e a pessoa que senta naquela cadeira tem, pelo menos na minha concepção, no meu discernimento, precisa ter dedicação exclusiva. E isso eu tenho a consciência extremamente tranquila, porque nós, quando eu falo nós, eu incluo a Silvia também, minha esposa, claro, né? E também os amigos que partilharam conosco desses 7 anos de gestão, uma gestão bem comunitária, bem participativa, mas foram 7 anos de vida dedicado, então eu precisava retomar minha vida particular, né? Com certeza. Mas estou aqui hoje, feliz por estar aqui nessa emissora, que leva tantas informações ao povo e para responder algumas perguntas que... Bom, eu acho que todas as perguntas que eu tenho para fazer não vai ser possível tudo num programa só. Então a gente vai matar a curiosidade um pouco dos nossos ouvintes acerca de alguns temas, mas já convido, já deixo aberto aqui para que você volte para a gente continuar e sabe que os assuntos mais que exigem um tempo maior a gente consiga explicar para a população ouvir a sua parte, enfim. Como eu acabei de falar, Valéria, convite aceito, tá? Opa. Porque até agora eu tive uma dedicação, volto a repetir, a minha vida pessoal, eu tenho uma propriedade rural, eu sou zootecnista, eu precisava retomar essa vida. Certo. Até familiarmente falando, meu pai lá que tem 95 anos. E fazer uma nova rotina, então, né, Carlos? Agora a gente já está de novo na ativa aí. E é sempre prazeroso, principalmente falar de Juara, né? Que é uma cidade onde a gente criou os filhos. E a gente tem um amor por aqui, sem dúvida alguma, é prazeroso. Tá certo. Bom, Carlos, você entrou na política na ocasião como vice-prefeito. Perfeito. E depois aconteceu todo aquele problema de cassação de mandato da prefeita, enfim. Você assumiu a prefeitura e depois candidatou-se a prefeito, já no caso como reeleição, não é? E deu um susto em todo mundo, inclusive na classe política do estado, com 90% de aprovação, de votos, certo. Efetivamente votos. O que causou um espanto na classe geral que, teoricamente, não esperava. De lá para cá, você também fez apoiou o novo prefeito e agora está fora do cargo eletivo. Agora eu pergunto para você, você tem pretensões políticas de continuar na vida pública? Porque, quero aqui até fazer um apontamento, você também foi o primeiro prefeito a fazer parte da diretoria da MM. Certo. O que nos jogou com uma notoriedade aqui o município, Vale do Arinos, com uma vantagem de conhecimento junto ao resto do estado pela sua presença lá. Perfeito. Não bastasse esse estrondoso volume de votos que você teve, você levou isso adiante. Aí eu pergunto, você tem pretensões futuras, políticas para 2026 ou outra, enfim? Vamos fazer de uma maneira bem breve, que eu sei que também teu tempo é relativamente curto e é o que você falou, não dá para se falar tudo num programa só. Não dá. Então eu me proponho sempre, a tua emissora ou qualquer um que nos procure, que eu estarei sempre à disposição. A política você já relatou de uma maneira bem breve como ela veio na minha vida, todo mundo aqui sabe, né? Graças a Deus as coisas fluíram e tudo que eu disser aqui agora eu quero que fique muito claro.
mais uma vez, vou ser repetitivo. Todo mundo que passa ou que passou por aquela cadeira, tenho certeza que tentou fazer a melhor parte, da melhor forma possível, certo? Gerir esse município da melhor maneira possível. Então, não costumo e não acho muito interessante para o gestor ficar olhando para o retrovisor. Lá no passado, porque isso não é bom. Você tem que sentar naquela cadeira e olhar para frente. Esse negócio de ficar olhando a vida pelo retrovisor, talvez sirva de alguns exemplos para você não cometer os erros que se cometem no passado. Mas é melhor não olhar para o retrovisor e pensar avante. Você relatou como a política veio para mim, né? Nós assumimos e não poderia ser diferente, que éramos vice-prefeito na época, né? E assumimos e depois veio o segundo mandato. Com essa questão futura, eu coloco da seguinte forma: eu não tinha, vou colocar no passado, a experiência que tenho hoje, que fique muito claro que a experiência hoje é muito maior. Obviamente foram 7 anos de experiência, né? Então eu me considero hoje totalmente preparado para a questão pública. Estou pronto para a questão pública e não podia ser diferente. O aprendizado foi muito bom. Mas ela veio e eu sempre prezei pelos amigos, por ouvir as pessoas. Eu penso que ninguém faz nada sozinho e todo mundo que se isola está fadado ao fracasso. Em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Aqui na tua rádio você tem que ouvir as pessoas que estão aqui, seus repórteres. E numa prefeitura, a equipe técnica, ao qual eu sou sempre grato, aos servidores, aos colaboradores, são mais de 1.000, a empresa, a prefeitura de Juara hoje tem mais de 1.000 colaboradores. E a gente sempre tem que ouvir. E eu sempre prezei muito por isso. A questão de continuidade ou não de um cargo político, ou almejar alguma coisa pública, ela vai correr na minha vida dessa mesma forma. Primeiro, Deus, eu já falei isso inúmeras vezes, eu sou uma daquelas pessoas que creem e acredito que o mundo está de pé, Valéria, e você que está nos acompanhando, pelas pessoas que acreditam, que creem em Deus. Senão seria uma bagunça total. Não, tua vida já fala por tudo, porque você é assíduo à sua religião, exato. Desde que chegou aqui. Tenho essa convicção e todas as igrejas, eu sempre prezei bastante por isso, tem o seu papel importante na sociedade. Falei isso já inúmeras vezes. Então, esse entendimento e ouvir as pessoas. Certo. Carlos, você estaria preparado? Estou preparado. Mas isso não depende só do Carlos. Obviamente que eu vou responder por mim, a minha família, mas depende muito das pessoas também. Você foi chamado, né, pelos amigos. Nós tivemos isso, foi bom você ter colocado. Assim como aconteceu, vamos falar aqui do segundo mandato, que houveram várias reuniões, olha, continua, fica, sai candidato, e eu acabei saindo, dessa forma também. Até pela própria deputada, eu vou colocar aqui a deputada Janaína, vamos entender uma coisa, gente. Juara deixou há um bom tempo, Valéria, e você é pioneira daqui, junto com o Dr. Francisco, e sabe muito bem do que eu estou falando, e muitos que estão me ouvindo agora. Deixamos de ser aquela condição de cidade pequenininha. Nós somos a 18ª cidade de um estado que tem 142 municípios. Então nós temos que ser protagonistas, nós temos que nos fazer respeitar. Nós já somos uma cidade considerável, uma cidade média, certo? A partir disso, existe um olhar eleitoral por parte dos candidatos. Claro. Porque a Janaína, deputada Janaína Riva, todo mundo conhece e sabe que as pretensões futuras são de Senado, pré-candidata, né? Estou falando aqui, tudo em pré-candidatura, não tem nada posto de maneira oficial, pré-candidatura. Ela almeja cargos diferentes que não deputado estadual. Claro que abre uma lacuna dentro do Vale do Arinos, abre uma lacuna. E claro que também outros candidatos, e com direito, não estou aqui tirando direito de ninguém, vão buscar esses votos. Os amigos falam, e nos falaram numa reunião que nós tivemos, que eu volto a repetir, eu gosto muito de ouvir as pessoas, todos, inclusive tenho ouvido muito a rua. Eu ando na rua, eu converso com pessoas, nas comunidades onde a gente vai, em festas de igreja e tal, que a gente continua participando e vai continuar, que é bom lembrar aqui que eu sou o Carlos antes de ser prefeito, durante a prefeitura e agora. Eu continuo sendo o mesmo e não vou mudar, inclusive nos princípios e nas convicções. E eu tenho ouvido bastante. E os amigos fizeram um comentário. Nós precisamos ter uma pré-candidatura aqui dentro da cidade.
Para manter o que foi construído. Olha, respeitando sempre os outros, não tenho dificuldade nenhuma nisso. Mas eu achei um ponto coerente. Então, se a princípio falaram no meu nome, pronto, eu estou pronto. Certo. Isso é fato, eu não vou fugir a isso. Agora, com os amigos, participando com a família, e aí essa pré-candidatura vai passar por muitas conversas ainda, sem dúvida alguma, e se lá na frente o nome servir, vai toda uma conjuntura partidária, e se também algum outro nome... De apoio, de rede de apoio, enfim. Tá, bom, isso tudo vai passar por isso e claro que se isso tudo acontecer... Carlos, falando, eu sei que você nunca ficou se exaltando, né, enquanto prefeito a respeito disso, mas a gente sabe, até pelo seu potencial de votos, que foi constatado nas urnas, isso não é um elogio, isso é um índice concreto de votos, você tem um capital político respeitável. E você inicia essa nova fase, agora fora do cargo político, constatando o seu último resultado, que foi a 7ª conta de gestão aprovada pelo Tribunal de Contas. São 7 contas aprovadas consecutivas. Claro que tem sempre apontamento, alguma sugestão de melhoria, isso é normal que o órgão sempre faz, mas todas as contas foram aprovadas. E isso exigiu, claro, de você e da sua equipe de trabalho na ocasião, muito empenho, muito, como dizia antigamente, né, capricho nas contas, muitas vezes tomando atitudes antipáticas, porque muita gente quer uma coisa, quer outra, faz isso, faz aquilo, e você de olho nos números, né? Perfeito. Como que você hoje faz uma avaliação dessas 7 contas do município, você que pegou um município com dívidas estratosféricas, que ninguém acreditava que fossem sanadas naquela ocasião? Resumidamente, vamos lá, capital político eu atribuo a um povo que soube, num determinado momento, ter uma mudança de mentalidade, principalmente. Um povo extremamente trabalhador, que emergiu, falou, opa, nós somos Juara, vamos abraçar a cidade em torno de um projeto comum para todos. Qual é a função do político, gente? A não ser proporcionar melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, nosso povo é bom, e ele num momento político, então não é mérito do Carlos Sirena, não. O nosso povo, ele acordou, e vamos por aqui. Aí, um segundo momento foram as obras e o que aconteceu. Você frisou bem pela passagem pela pandemia, um momento extremamente triste que perdemos vidas. Eu particularmente pedi um primo, o Júlio Sirena, que muita gente conhece. Todos passaram por esse dissabor e nós também. Um sofrimento. Tá, passou. Mas também a mudança, aí vamos para a mudança estrutural, Valéria, que aconteceu na cidade. E aí eu faço uma retrospectiva, depois de falar do Tribunal de Contas, eu faço essa retrospectiva de uma maneira bem rápida. Mas não, vamos falar agora já, que você citou, a Valéria citou aqui, na época as coisas não estavam tão boas. Mas era dívida que jogava vocês não viram o Carlos Sirena lamuriando em rádio, não, vamos com o apoio das pessoas, com incentivo, mas nós tínhamos uma avenida totalmente acabada, nós não tínhamos a revitalização da nossa avenida, nós não tínhamos uma ponte em cima do Rio do Peixe da Paranorte, nós não tínhamos um centro esportivo ali, Júlio Sirena, acabado, estava degradado, nós tínhamos lá um CER, Centro de Reabilitação, ali perto do cemitério, sim, Centro de Fisioterapia, totalmente inacabado. Obra há 13 anos parada. Nós temos um aeroporto que foi pavimentado nessa época, nós temos o asfalto do Jaú, alguém vai falar, opa, Carlos Sirena, asfalto do Jaú, obra estadual. Bom sempre nós lembrarmos que a gestão, a prefeitura da gestão passada, não é o prefeito Carlos, a gestão passada, o asfalto do Jaú, e você tiver alguém da associação, vai lembrar muito bem do que eu estou falando, ele iniciava ali naquela cavaqueira, ali em frente à chácara do Elias, ali era o projeto. Então, do colégio da Uri Riva até lá na cavaqueira, não tinha. Prefeitura Municipal, o aporte financeiro seu, cidadão, que está nos ouvindo agora, ajudou a fazer aquele pedaço daquele asfalto, a ajuda no projeto, inclusive, da Águas Claras, um projeto extremamente importante, uma estrada que eu rezo, torço para que ela aconteça. Ela é um eixo principal da nossa estrada e precisa acontecer. A prefeitura aportou 700 mil, 750 mil, salvo engano, naquele projeto ali. Ajuda de todos, e em especial dos produtores. Esse sim, a pessoa foi lá,
deu uma bezerra, o que podia deu menos, mas todo mundo na ansiedade daquele sonho, que eu acredito que vai acontecer. Deus ajude que aconteça, porque eu também sou um torcedor disso. E aí vai por aí afora, nós vamos lá se você for no Porto Seguro, você que está me ouvindo e que é do Porto Seguro, sabe o que era antes e o que ficou depois. E vai lá no Portal das Flores, inclusive com o OBS ali no Portal das Flores. Ou então vamos olhar o prolongamento da Alves Bezerra, que começa ali na Dante de Oliveira. Vamos lá no Cruzeiro do Sul, ou então vamos lá na Várzea Alegre, na Robson Ribeiro, lá do Alvorada. E aí vai por aí afora. Então essa mudança de mentalidade num povo, que falou, gente, nós precisamos acreditar em nós e nos unirmos. E a construção é que levou à pujança desse município, que levou a essa mudança, mas certamente com a ajuda de todos. E aí vou ao ponto que você me indagou também. Todo prefeito ele tem uma preocupação, o prefeito atual terá isso também, ó, certo, né? Da aprovação de contas. O Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador técnico. Chega ao término do ano, ele vai lá olhar se os índices foram aplicados de forma correta na educação, na saúde, equilíbrio de contas, folha, índice de folha, ele tem que estar compatível, percentualmente falando, com a arrecadação do município. E aí é feita uma devassa nisso tudo, é feita uma análise e o Tribunal de Contas aprova ou desaprova sua conta. E a desaprovação, lógico que ela entristece, né? Porque dá a impressão mesmo que você trabalha, eu volto a repetir, todos os prefeitos trabalham para o bem do povo, tenho certeza disso, mas entristece porque alguma coisa você deixou de fazer. No nosso caso, foram 7 anos, 7 prestações de contas aprovadas. A última agora, quero acreditar que foi quarta-feira, se não me engano, terça ou quarta agora, né? Todas aprovadas por unanimidade. Coisa boa. Então a parte fiscal, Valéria, ela já está lá. Está redonda. Está redonda, endossada. Aí alguém diz, mas você está 100%? Claro que não, gente. Eu não sou hipócrita a ponto de falar isso. A prefeitura é a empresa, acabei de falar agora, de mais de 1.000 colaboradores. Claro que erro administrativo, o cidadão que entrava na prefeitura e falava, não, eu não vou cometer nenhum erro administrativo, meu amigo ou minha amiga, está totalmente enganado. Pode acontecer, nós somos humanos. O que a gente preza é questão de legalidade, e isso eu vou continuar falando aqui em meio de comunicação. Isso eu faço questão de frisar. Então, erros técnicos, às vezes até o Tribunal de Contas aponta, fala, olha, que precisava essa correção. As contas ficam lá em análise uns 6 meses, mais ou menos. O tribunal manda de volta para a prefeitura. É a parte contábil que tem que refazer algum cálculo. E você que for servidor da prefeitura e está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Resumidamente, mas o importante é que as contas foram aprovadas, todas até agora, todas as contas. Isso é motivo, primeiro, orgulho de ter passado pela prefeitura de Juara, ter tido essa honra que o povo me concedeu. Isso é um orgulho, uma honra. E segundo, claro, orgulho de terem as contas todas aprovadas pelo Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador. Tá certo. Bom, Carlos, chegou a eleição e você apontou um sucessor. Você apoiou o atual prefeito que ganhou a eleição muito bem, com bastante votos também. Também é uma pessoa que carrega o seu valor. Está começando, né, agora uma nova administração. Eu quero perguntar para você, agora com quase um ano, né, de gestão, se você considera, isso é o seu ponto de vista, pelo que você analisa com os seus olhos, claro que é uma coisa particular, não partidária, nem de grupo, nada disso, aos seus olhos, como ex-gestor, você está contente? Ele é o seu sucessor de fato? Você tem colaborado com essa nova gestão? Não tem? Me fala como que está essa situação, porque boatos na cidade, e aí são boatos, nada oficial, dão conta de que vocês estariam estremecidos. Isso confere ou não? Bora lá, pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que é o que todo mundo quer saber, a gente. Não é porque você dirige uma rádio, que é uma boa repórter, a gente sabe, mas eu não vou me furtar nunca a resposta nenhuma. Primeiro porque nós continuamos morando aqui, continuamos tocando a nossa vida
e vou continuar a vida inteira dizendo o seguinte: tudo que nós temos está aqui, e torço sempre para que essa cidade cresça cada vez mais. Claro. E que proporcione melhor qualidade de vida para as pessoas. Ponto. Isso é fato. Eu não estou mais como prefeito. Ponto. Sim. Certo? Tenho me limitado muito pouco à prefeitura. E lá, muito pouco contato. Também é fato. Respeito a administração. Não sei se é pouco tempo ainda para fazer essa análise, mas já que você me perguntou e eu falei que não vou fugir à pergunta, eu não vou fugir. Não estou como prefeito. Alguém pode falar, cara, você não manda mais nada. É um cidadão. É verdade, não tem dúvida alguma. Então eu tenho mais aqui respeitar a condução do prefeito Ney, do vice-prefeito Léo, que foram eleitos com um percentual, acredito que de 75%, na época, nem lembro mais, 76%, né? Um bom percentual, as pessoas acreditaram, e não poderia ser diferente. Mas eu vou colocar aqui, então, dessa forma. Eu costumo sempre ter isso na minha vida, eu já falei inúmeras vezes. Decisões na vida, você toma todos os dias, e na prefeitura quase que por hora. Você tem decisão. Lá na sua casa, você que está me ouvindo, você toma uma decisão. Ah, hoje eu vou fazer isso. Você tem que tomar a decisão. Na prefeitura é assim, toda hora você tem que tomar uma decisão. A diferença é que a prefeitura é um volumão, né? Perfeito. E aí o que vai dizer se você acertou ou errou na sua decisão é o tempo. Esse é o que vai dizer. Então ninguém é dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. E, logicamente, que também não vou ser hipócrita falar que sempre acerta. Não. Erros, volto a repetir, acontecerão. O atual prefeito, o Ney, meu amigo, meu compadre, de longa data, né, muito tempo já de amizade, ele, além de ter sido vice-prefeito, ele assumiu a prefeitura por 2 vezes. Não tenho certeza, posso cometer o erro aqui, mas acredito que foram quase uns 60 dias entre os 2 períodos que ele assumiu. Então, tudo para uma pessoa preparada para dar continuidade àquilo que nós almejávamos. Tem algumas coisas que, claro, que eu não concordo. Sempre colocando aqui a condição de que eu não sou prefeito, gente. Sim, é uma opinião. Alguém pode falar, você não é nada na fila do pão. É lógico. Então, respeitando aqui. Mas respeitando essa condição, algumas coisas eu não vejo bom, mas eu prefiro esperar a história para ela contar. Hoje, acredito que teríamos que ter algumas mudanças de mentalidade. Se quiser que eu Quais os setores que você citaria? Porque... eu achei que você ia fazer essa pergunta. Achei até que você ia pular ela, mas já que você fez, né? Já fiz. Número 1, na minha concepção, não se olha a vida pelo retrovisor. Eu tenho que avançar. O que significa isso? Olha, é culpa... vamos colocar aqui as claras, né? A culpa do ex-gestor, a culpa do... Não sei se isso está acontecendo, mas a gente ouve às vezes na rua, né? Às vezes na rua. Apesar de que, volto a repetir, o prefeito está trabalhando e tem tudo para fazer uma gestão boa. História que vai contar para nós, né? Mas não olhar pelo retrovisor. O gestor, não. Você tem que olhar para frente em gestão pública, sabe? Porque senão fica... E até porque, se nós olharmos pelo retrovisor e atribuirmos as coisas, entre aspas, ruins ou erradas que possa acontecer, que errar é humano, mas também nós temos que atribuir coisas boas, né, Valéria? Inclusive obras, por exemplo, que ficaram da gestão passada para agora. Por exemplo, pavimentação do Continental, do bairro Continental. Outro exemplo. Por exemplo, pavimentação do Jardim Ubirajara e no Lions com a Avenida Walter Lauro. É da sua gestão. Sim, veio de lá e está concluindo, ótimo. Princípio da continuidade. O que eu quero dizer com isso? Que eu não posso chegar para o gestor, isso aqui foi de ruim. Cara, vamos atribuir também algumas coisas boas. Por exemplo, uma luta e aqui eu tenho que, não é por ser minha esposa, mas eu tenho que render isso à Silvia, 1 ano e 9 meses de luta, e nós trouxemos aqui o ano passado o ministro Carlos Fávaro para dar o lançamento de 100 casinhas que estão sendo construídas, graças a Deus. Por exemplo, um projeto onde a prefeitura, na nossa época, fez a doação do terreno para a Sinfra, onde está o posto da Polícia Militar sendo construído.
e deverão ser acabados nessa gestão agora. Então vamos colocar algumas coisas que possa ter ficado para trás, claro, também não vou dizer que não tenha ficado, mas vamos atribuir também algumas coisas que ficaram e que estão sendo concluídas, que estão continuando nessa gestão. E assim é o princípio da continuidade. Eu torço muito para que a atual gestão faça sempre como as anteriores. Termine e dê continuidade e deixe para obras para que o outro termine também, assim como foi no nosso mandato. Conclusão do centro esportivo, conclusão do SER, a liberação daquela que hoje é um posto de assistência médica ali na saída para o Jaú, que seria uma UPA lá antigamente, por inviabilidade jurídica, não foi, mas está ali, tudo foi refeito, foi terminado, aliás. Então, essa é a primeira consideração que eu faço. Gente, é crítica construtiva, não estou aqui para destruir ninguém, não, muito pelo contrário. Estou sempre para ajudar, estarei sempre pronto para ajudar quando me chamarem. A gente gosta de esclarecer verdades, não fazer fofocas, nós não alimentamos jornalismo baseado em fofoca. Talvez eu tenha então, um erro. Por esse motivo, eu pergunto. Talvez eu tenha um erro comigo, mas eu tenho uma limitação de timidez até. Isso é fato, não adianta, é fato, mesmo que as pessoas não achem, mas é fato, que eu também só vou a uma festa quando me convidam. Então, quando eu sou convidado para ajudar ou para ir a uma festa, eu vou, senão eu não vou. Segundo ponto que eu quero deixar aqui, também com uma construtiva, quando assume-se uma prefeitura, volto a repetir, não sou dono da verdade, é que a Valéria fez essa pergunta agora e eu vou responder, não vou me furtar a responder. Não terceirize. Ser prefeito vamos aqui no ditado popular, é casar com uma viúva que tem inúmeros filhos. 1000 filhos. A educação é um filho, a saúde é um filho, a estrada é filho, todo mundo. Então, casa-se com essa viúva, assuma-se os filhos. E não terceirize isso. O eleito, penso eu assim, o Carlos Sirena foi eleito, assuma o teu compromisso, não terceirize. A hora que a Valéria vier lá, olha, deixa eu ver, vou pedir para fulano, não. Tem que assumir. Porque, trazendo isso, analogia para um casamento, que você casa com a viúva, existem duas maneiras de se casar. Uma por livre e espontânea vontade. Ou por livre e espontânea pressão. Quando se casa por livre e espontânea vontade, por querer, tem que se assumir. Então, só... Bônus e o bônus. Então, não. Basicamente é isso, mas tem tudo para as coisas caminharem. Torço muito por isso. Certo. Torço. É só... deixar de olhar um pouco pelo retrovisor, de olhar para frente e ir um buscador de recurso. Tem que correr atrás. E chega a ser, às vezes, vou usar essa palavra, chega a ser, às vezes, até humilhante. Mas em prol da melhoria para a qualidade de vida das pessoas, você tem que se humilhar sim. Tem que ir no governo federal. Vezes, exatamente, no governo federal, no governo estadual, às vezes a porta bater de amassar o teu nariz, vai de novo. Usa amizades, assim... É um período que você tem que ter dedicação exclusiva àquilo ali. Porque se propôs aquilo, tem que tocar o barco. É isso aí. Carlos, na sua administração também, eu lembro até por conta de vários, além da quitação das dívidas antigas, você teve um aumento da arrecadação do município. Ela foi progressiva. É claro que nós também temos que considerar a conjuntura do governo federal, quem estava à frente do poder, uma série de situações. Enfim, o município também começou com novas atividades econômicas, entrou lavoura, uma série de situações. Mas essa gestão também está com aumento, está com superávit, de acordo com o último balancete, graças a Deus, né? Isso é importante, sinal que está ganhando mais, está arrecadando mais e o município tende a melhorar. É bom a gente ter esse olhar atento em função das benfeitorias que pode se planejar, né? E o planejamento se faz muito importante em qualquer gestão. Queria perguntar para você, porque muito se fala do projeto do lixo, o tal do contrato do lixo, que vem causando polêmica, vem causando uma mobilização dos vereadores no sentido de querer cancelar esse contrato, a justiça se manifesta contrária a cancelamento, aí vem um superávit
das contas da prefeitura e esse imbróglio de retóricas, né? Um fala que está com pouca arrecadação, os números falam que tem bastante, falam que foi feito de última hora no apagar das luzes da prefeitura. Você consegue, em rápidas palavras, nem que a gente marque um novo programa para detalhar isso mais, essa questão do contrato do lixo? Talvez a gente precise de mais tempo, tá bom? Mas vamos tentar bem dentro desse contexto que você colocou. Claro que a arrecadação da prefeitura, os meus antecessores lá atrás, fiquei 7 anos lá atrás, tiveram mais dificuldade financeira também do que agora. Porque vem aumentando. E se quer saber de números, tem um que eu trago de forma precisa para você. Por favor. A arrecadação da prefeitura o ano passado, de janeiro a agosto, vamos pegar esse parâmetro porque o mês de setembro acabou praticamente agora, né? Certo. De janeiro a agosto de 2024, 129.452.316 reais e 22 centavos. A arrecadação da prefeitura de janeiro a agosto de 2024. Janeiro a agosto. A agosto de 24. A arrecadação da prefeitura de janeiro a agosto de 25. Certo. 139.711.548 reais e 76 centavos. A grosso modo, 10 milhões a mais. A grosso modo, 10 milhões a mais. Um aumento de arrecadação. Se me perguntar sobre a despesa, não vou saber responder. Por quê? Não vou ser inconsequente a ponto de falar uma coisa que eu não tenho esse conhecimento. Certo. A prefeitura pode falar sobre questão de folha de pagamento, que pesa no orçamento. Aumento de repasse para a Câmara, e aumento do décimo para a Câmara. Essa parte eu não tenho esses números agora. Entendi. Mas certo? Houve um acréscimo, houve uma progressão. Acredito que sim, acredito que poderia até, a prefeitura tem plena condição de responder isso, aumento de folha, justificando, lógico, né? Não estou querendo dizer que o aumento de folha seja de forma inconsequente, não. Tem que justificar. Aumento de duodécimo, isso tudo que você falou. Com relação a todas as atitudes tomadas pelo prefeito Carlos Sirena até o final do meu mandato, o ano passado, elas foram todas... Primeiro, que nunca foi tomada de forma isolada. Isso é fato. Todos sabiam. Todos. Quando eu falo todos, todos dentro da sua gestão sabiam. Todos. Eu sempre discuti com equipe técnica, com vice-prefeito, com todas. E eu não tenho arrependimento algum das atitudes tomadas. Sabe por quê? Porque às vezes elas trazem impopularidade. E aí a gente começa a entender por que outros gestores, de repente, não tomam ou não tomaram. Porque vai trazer impopularidade, deixa para o próximo. Mas nós não podemos esperar. O tempo, o próximo, é hoje. Para Juara é hoje. Vamos falar na questão de água. Eu vi agora fazendo buraco nas avenidas ali para trazer água do Rio Arinos. Você que é morador antigo daqui, eu chamo a atenção. Já foram ali no Alcebiades, a captação de água nossa ali? Já foram ali para ver o problema que é aquele rio? Se nós aumentarmos em 5 mil pessoas, eu não quero aqui, estou profetizando nada aqui não. Se nós aumentássemos em 5 mil habitantes a nossa cidade, que tem condição para isso, e não estivéssemos captando, que vai ser captado do Rio Arinos, já iria faltar água. Assim como está lá Várzea Grande gritando, eu fico assistindo em jornal, assim como teve problema seríssimo em Tangará da Serra, nós poderíamos estar também acontecendo isso. Então, tudo que foi feito, se eu relatar para você aqui, documentalmente, juridicamente, porque algumas pessoas questionaram, assim como essa questão do lixo que eu já vou abordar, assim como algumas pessoas questionaram juridicamente, se eu for, eu vou ficar aqui meio-dia, Valéria, nós vamos ter que ficar meio-dia aqui relatando. Não, mas a gente marca não tem problema nenhum, não. Todo problema de estação de tratamento de esgoto que a empresa não tinha feito porque a prefeitura ficou 8 anos sem comprar o terreno daquela ETE, que chama Estação de Tratamento de Esgoto, lá ao lado esquerdo da Arinos, ali, lá na frente, depois daquele que era obrigação da prefeitura. Era obrigação da prefeitura, não foi comprado, nós encaramos isso. Eu cheguei a conversar com o juiz da época, falou, vocês ofereceram muito pouco pela terra do cara. Bom, resumo da história. A prefeitura falhou naquela época. Nós encaramos o problema de frente, mesmo sabendo que ia ter impopularidade, porque algumas pessoas falam por desconhecimento e outras falam por maldade.
Certo. Isso é fato, tá? Isso eu aprendi, mas também não tem problema. Político, mas tudo, isso aí a gente já sabe. O mundo é redondo, a vida ela é uma roda gigante, né? É assim que as coisas giram. Então Só um apontamento, tudo isso que você está falando, dos gastos, está tudo lá no portal Transparência, né? Porque fica cravado lá no balancetes, né, do portal Transparência. É só recorrer lá e... Baixar, todo mundo tem direito. Qualquer cidadão brasileiro tem direito. E deve. Né? Porque nós ouvimos muito, sabe? Às vezes eu ouço coisas ouço coisas tristes na rua, pessoas, ou até em rede social. A gente aprendeu a filtrar isso. Uma vez eu disse aqui no seu programa... Você nunca participou de rede social, né, Carlos? Até quero fazer esse apontamento. Muito pouco. Eu já falei isso, eu tenho que assumir. Primeiro, gente, que eu sou meio que um diplomado, eu tenho que assumir isso, eu sou meio devagar, entende? Tenho meus conceitos, meus preceitos, mas sou meio devagar. Quando eu vou digitar um texto, cara, eu levo... A pessoa que está do outro lado, pelo amor de Deus, ela fala, não aguento. Eu fico lá 5 minutos, quando sai do outro lado, sai 3 palavras. Então, eu gosto muito de falar com as pessoas. Até por telefone mesmo. Questiona, para na rua, pergunta, não tem problema nenhum. É um defeito que eu entendo que eu preciso corrigir. Mas todas as atitudes tomadas, elas foram baseadas, primeiro, foram desafios grandes, mas que precisavam ser tomadas. E nós não podemos mais empurrar aquilo que eu falei, nós deixamos a condição de currutela, de ser uma cidade pequena. Nós não somos mais, nós precisamos nos autovalorizarmos. E para isso a gente precisa dessas obras. Como é que eu vou deixar uma cidade que de repente explode a nível de Mato Grosso, com uma possibilidade daqui a uns anos não ter água? Ah, tá bom, o prefeito que tiver lá, naquela época vai enfrentar os problemas, mas eu vou falar, não, a minha parte eu fiz. A questão de resíduos sólidos que tanto se foi falado, primeiro que existe um TAC no Ministério Público milionário. Problema que vem sendo empurrado há anos. Desde 2001. Desde 2001. Claro que nós precisaríamos de mais e mais tempo para falar sobre isso. Sim. Mas existe um marco temporal de definitivamente terminar esses lixões a céu aberto. O nosso está ali para quem quiser ver. Agora foi terminado. Foi peitado essa situação, foi encarado isso de frente. Tinha pessoas até morando em condição subhumana lá. Nós temos um aeroporto que poderia ser prejudicado no futuro por fogo ali no lixão, que é perto. É uma distância que a ANAC lá exige uma distância maior, por ar. Um monte de problema que já estavam sendo visualizados no futuro, que iam acontecer. Né? Precisava tomar a iniciativa. Certo. E ela foi tomada. Com o aterro sanitário aqui, pertinho, né, de Juara, em Novo Horizonte do Norte. Assim a coisa aconteceu. Os questionamentos que são feitos, e que são feitos, Sim. e que às vezes pessoas falam demais, devem ir lá para a justiça. Porque eu adoto o seguinte sistema, e uma vez eu falei aqui no seu programa. Primeiro eu olho não o que falam, e sim quem fala. Isso eu adotei na minha vida, gente. Se eu estou certo, se eu estou errado, não sei. A história vai contar. Mas eu adoto isso. É quem fala. Esses dias alguém chegou na rua e falou, Carlos, uma pessoa falou mal de você, falou alguma coisa assim, né? Eu falei, tá, mas essa pessoa, ela me fala, né? Porque se eu tiver errado, eu tenho a humildade de baixar e pedir perdão sempre. Isso aí é princípio cristão. Eu aprendi isso desde criança. Não, olha, eu não sei porque essa pessoa mora aqui há 3, 4 anos. Eu falei, amigo, nossa conversa para aqui. Primeiro fala para essa pessoa construir uma história, entender, depois sim. Depois se dá o direito de crítica. Você não pode chegar aqui e já sentar na janela, entrar no ônibus e sentar na janela, né? Vamos devagar. Então tem opiniões que precisam ser respeitadas, mas tem outras pessoas que falam, aí tem intuito eleitoreiro. Ah, falaram uma vez que o Carlos Sirena pode ser um pré-candidato a deputado. Opa, então vamos derrubar. Tem outros com... Já com segundas intenções, né? Tem outros que a cadeira da prefeitura você arruma desafeto. Claro. Normal. Eu sempre tenho a dignidade, a honradez e a humildade de pedir perdão em público para aquelas pessoas que eu possa ter magoado, feito alguma coisa de não tão bom na vida da pessoa. Porque às vezes o sistema faz isso. Você tem que dizer não. Quando você está na prefeitura, você não pode ser bonzinho. Ah, é só bonzinho. Você pode ser até bom, justo,
Mas bonzinho, aí é diferente. Você tem que ser mais, tem que tomar atitudes. Atitude com razão. Né? Aí vai ainda para a questão do resíduo sólido. O projeto ele é muito maior, mas muito maior do que algumas pessoas Acho que é só coleta e despejo. Tem só isso, Valéria. Tem ecoponto, que é um trabalho excepcional que precisa ser feito principalmente para os catadores, os recicladores, que são famílias, às vezes ficam lá em condição subhumana. O projeto é muito bonito, é muito bonito. Por isso que eu estou falando da gente fazer um programa só sobre o lixo. Podemos fazer, não tem problema nenhum. Porque teve trazer estudo. Cooperativa, teve estudo. Muito bem lembrado. Teve audiência pública. Em torno de 10 dia meses. 10 de outubro de 2024 tivemos uma audiência pública. Foi transmitido online, está lá no YouTube. Eu não estava na época porque eu estava em viagem em Cuiabá, mas o prefeito Ney participou dela. Inclusive, Carlos, pegando gancho, antes que eu me esqueça, a respeito da taxa do lixo, que é o grande temor das pessoas, é ter mais um tributo para pagar. Isso estava no projeto de fazer essa taxa de lixo ou não? Criam-se, às vezes, alguns dragões na cabeça das pessoas e eles tornam assustadores, né? Eu vou te responder de uma maneira bem simples. Não vejo necessidade. Certo. A não ser que venha uma lei federal, algo que seja... Não vejo essa necessidade. Taxa do lixo, eu vou te passar uma informação histórica aqui. A taxa do lixo no Enjoara, ela já existe há muitos anos. Ela não é imposto em prática, ela já IPTU, existe. Né? E Valéria Domingues, foi a pessoa que fez o programa do carnê de cobrança na época do seu Zé Paraná, nosso finado, nosso colonizador Zé Paraná, José Pedro Dias, que era prefeito na ocasião. E eu era a única pessoa aqui em Enjoara que conhecia os princípios da informática. Nós fizemos o carnê de recolhimento e tivemos a taxa do lixo. É bom que fique claro que o meu trabalho não foi em vão. Comprei uma bicicleta naquela época com o dinheirinho que eu ganhei, tá? Isso é fato histórico. Tá aí o testemunho. Então essa história do taxa do lixo, ela não é ilegal, ela já existe, ela já aconteceu em Enjoara, depois foi suspenso, enfim. Agora, com essa imbróglio aí desse projeto novo, voltou-se a falar de taxa do lixo e as pessoas estão apavoradas. Alguns colocam até que essa taxa ela tem alguma conotação com o projeto. Criou-se mas aquilo que eu falei agora há pouco, deixa que se falem, eu adoto isso comigo. Quando a questão é administrativa, discussão administrativa, igual nós estamos falando agora aqui, as perguntas que você está fazendo, que são questionamentos legais, eu não tenho problema nenhum de discutir. Aliás, eu estou preparado. Estadual, municipal, federal, eu estou preparado para responder toda e qualquer pergunta. Quando ela vem na ofensa, pessoal, aí muda a conversa. Aí muda a conversa. Então, de que maneira você me perguntou, Carlos, você não é muito de rede social? Não. Mas quando vem a ofensa, que isso acontece, já aconteceu inclusive esse ano, já aconteceu por algumas vezes, insinuações. Erro administrativo, volto a repetir, é uma coisa. Desonestidade, ilegalidade é outra coisa. Não Quando tem nada isso a ver uma acontece, coisa com você responde? Qual medida que você toma com os haters, né? É assim que fala, as pessoas que ficam na internet fazendo calúnia, difamação. Certo. Como é que vocês se comportam? Eu gostaria muito de saber, não tem como a gente precisar se você está certo ou está errado. Eu acabei de falar aqui, só a história conta. Mas o meu sistema, e com 64 anos que eu fiz agora, segunda-feira, eu não dou conta de mudar, eu já estou muito velhinho, já estou do meio-dia para tarde, entende? Então eu não consigo mudar, Maria, não tem jeito. Então o meu sistema é assim, veio a agressão, ofensa, de que é desleal, de que é desonesto, que é não sei o que, eu pego, aquilo vai no cartório, se faz uma ata notarial, que é um documento que é feito lá, delegacia, fórum. Aí Pronto. leva a criatura para provar. Deixa lá. Não tem muita pressa também, não. Uma hora ou outra a justiça chama, aí nós vamos sentar. Claro que existe um pseudo prejuízo, porque as pessoas que ouvem, nem todos têm discernimento de falar, não, estranho tem que ver melhor. Alguns já acreditam de bate-pronto, entende? Então influencia. Vejo até que a rede social, agora, quem sabe Deus, as coisas mudam um pouco, porque a rede social ela tem sido, ao longo dos anos passados, muita terra sem lei. Agora a pessoa fala lá de noite, Maria, senta lá, né? Às vezes toma até um goró a mais, né?
fica meio corajoso e fala ainda coisas fala que... isso pro juiz, né? Isso, eu tava bêbado, por isso que eu falei. Fala, então, só que ele não imagina a dimensão do estrago que fez lá atrás. Daqui 3, 4 anos, se prova que não é, mas aquele estrago já foi feito. Mas não tem problema, é assim que é a vida. Eu continuo acreditando na justiça, acreditando em Deus, acreditando na justiça. Sei que promotoria, judiciário, defensoria pública são pessoas extremamente preparadas, pessoas com nível de intelectualidade bom, diferenciado, que estudam, que têm discernimento, têm competência e capacidade para decidir pelas coisas. E vão ser sempre justos. Ouve os dois lados e depois toma a decisão. É assim que eu acredito, então eu não, respondendo a tuas perguntas, eu não respondo em rede social, porque acabei de falar, eu não sei, um cidadão tá lá não sei aonde de noite e faz uma acusação, tipo lá 11 horas da noite, eu não sei que situação ele tá, qual, de repente até o nível alcoólico, não sei se tá de mal com a vida, aí você entra num embate. Entra na vibe do cara, né? Não vejo isso como produtivo, eu acho ao contrário, críticas precisam ser feitas, falei inúmeras vezes isso até em nível de Câmara Municipal, Legislativo. As críticas, elas precisam ser feitas, são bons, tem que fiscalizar, tem que criticar, tem que ir atrás, mas que elas sejam sempre também construtivas. E respeitosas. Se você me permite, até eu falei de Câmara, eu quero citar na época, não sei agora, né? Eu não estou convivendo agora. É bom lembrar, gente, que o Carlos Sereno não é prefeito desde 1º de janeiro. Mas a Câmara passada, nós tivemos embates. Tivemos. Mas de vez em quando a gente senta com vereadores do mandato passado, que não estão mais agora na legislatura, né? E conversa. Legal. Esses dias eu tive conversando. E alguns embates, é interessante isso, e é valoroso isso, porque alguns embates geraram até obras. Continental. Não sei se a ex-vereadora Sandy está me ouvindo agora. Nós tivemos embate. Mas está lá a obra no Continental. Isso que é importante. Vamos lá no Birajara e na Walter Lauro, não sei se a Mônica, de repente, a ex-vereadora Mônica está ouvindo agora, tivemos embate, mas está lá. A rodoviária, um pedido tão grande da ex-vereadora Marta, lutou por aquilo, ela tinha aquilo como meta de vida, lá no Jardim Itália, a Rua Argentina. Nossa eu lembro, Senhora! Nós tivemos tanto embate, a ex-vereadora Marta vinha Argentina. E a gente tinha embates positivos, mas sabe o que aconteceu no final desses embates? Virou Argentina asfaltada, bairro Continental, Birajara, rodoviária, se Deus quiser, vai sair. Bem. Exatamente. Então, isso é bom. Agora, quando se senta numa cadeira, porque fez errado, eu vou fazer... E o tempo passa, gente. E nós, eu falo por mim, né? De repente a pessoa que tem uns 20 anos fala, não, eu posso esperar mais tempo. E eu não posso mais não, eu já tô meio velhinho. Então eu gostaria que as coisas acontecessem com mais rapidez. Então vai aqui um conselho ao Legislativo, ajudem a gestão. Falei de ex-vereadores aqui, lembrei do meu amigo, parceiro, irmão, do Hélito Martins. Ah, sim, com vereador certeza. Que sempre travamos inúmeras lutas, porque ele tem terra no assentamento, e o Hélito também foram inúmeras lutas para ajudá-la no assentamento, uma pessoa que tem boas, excelentes ideias, muitas vezes conversamos com o Hélito, acho que são os legisladores do passado que a gente conversa com mais frequência, mas todos tiveram a colaboração de uma forma ou de outra. Certo. Os atuais... O Léo que era, agora é vice, sim, né? O Léo é vice, também teve a participação dele, sempre, até em obras, vamos aqui, do Léo, posso citar aqui na avenida, na rua Taqueda, aqui do bairro, desde o comecinho, quando nós começamos a pavimentar a creche do Cruzeiro do Sul, demanda que o ex-vereador Léo, que hoje é vice-prefeito, buscou junto ao Hélito Fagundes, mérito total dele, foi uma briga no bom sentido grande, então o que eu quero... Buscar. A essa conclusão é que eu quero chegar. Que isso seja... Lembra aquela mudança de mentalidade que eu falei no início do seu programa? Sim. É isso que nós precisamos continuar fomentando ela. Nós precisamos acreditar na gente. Nós temos um potencial enorme. Tem que correr lá, o gestor precisa ir lá em grupos agora fortes e buscar a industrialização do município. Passamos do período do saudoso Zé Paraná, uma pessoa que merece sempre ser lembrada. Cidadão que ficou na história por méritos, a todos os outros pioneiros que aqui vieram, meu grande amigo Júlio Martins, Júlio Cantão,
no nome dele eu falo de todos, cada um fez a sua parte. Ó, vocês aqui com o meio de comunicação, com o hospital. Bom, resumidamente, nós precisamos continuar. A fase do pioneirismo ela passou. A meia fase, que eu considero aí, fazendo uma analogia ao ser humano, que eu considero a juventude, que era meio que organização, e aí entra a organização da cidade, deixar ela mais atrativa para as pessoas que aqui vêm, que vêm com as suas famílias com a intenção de morar, de criar filhos, e aí entra essa questão de água, de resíduo sólido. Existe um marco temporal, Valéria, de término de lixões, e que se vai se empurrando, para alguém vai sobrar a conta lá na frente para resolver isso. Então vamos enfrentar a impopularidade, não tem problema nenhum não. Mas lá na frente a história vai falar, opa, Juara em 2027 deverá estar totalmente saneada, saneamento básico. Eu quero me adiantar aqui no que você está falando, que nós temos uma história como exemplo do que você está dizendo, com o prefeito de Sinop, que era um médico, eu não me lembro o nome dele. Adenir, que foi o prefeito que fez a virada de rumo de Sinop. Lembro bem disso. Porque foi ele que fez a colocação de esgoto, a água, que fez a canalização para diminuir Sinop. Você não podia construir um sobrado, porque não tinha estrutura para nada. Hoje não, hoje você tem dreno das águas fluviais, enfim. Ele fez o que ninguém tinha feito. Eu vou pegar um gancho. Pegar um gancho nisso que a Valéria falou. E que eu levei como precedente de vida dessa questão do Dr. Adenir. Porque quando na época eu comprava gado para Sinop, eu convivia muito ali. E sabe o que ele tinha atrás dele? Um conselho de pessoas. Olha só. Dr. Adenir, lá eu copiei essa. Copiou lá de trás. Os exemplos ele tinha pessoas que sentavam com ele ao entorno de uma mesa e lá se tomava a decisão. E tá lá hoje o grande exemplo. Então, isso foi realmente uma coisa que nós copiamos, mas, Carlos, resumidamente... Infelizmente, chegamos ao final, já até passamos, né? O almoço da Maria já está atrasado, mas a conversa está muito boa. A gente está feliz, claro, de ter você novamente por perto, porque você... embora que você vive falando que não é, que é tímido, não sei o quê, mas você fala muito bem em rádio, comunica bem. Silvia, a Sirena, gostaria que você transmitisse o nosso abraço a ela, que foi parceiraça também aqui conosco em toda a gestão, sempre trazendo notícias da gestão e colaborando. Enfim, a casa continua aberta, gostamos de ouvir vocês. Amém. E acho que temos muita história para contar. Juara não para por aqui, temos muito ainda a conquistar. E você é uma peça importante nesse tabuleiro, né? Porque você carrega uma parte da história que fez e contribuiu efetivamente para mudanças melhores. Então, quero agradecer a sua presença aqui, muito esclarecedora. E, claro, vai ficar devendo a história do lixo, assim, de forma mais completa, vamos dizer assim, dúvida, né? A gente marca para a gente entender, do começo até o momento da assinatura disso, como que foram os detalhes dessa transação. Maria, eu quero agradecer você pela participação aqui conosco na técnica, agradecer você, Carlos Sirena, e conto com você numa próxima oportunidade. A você que nos ouviu, o nosso boa tarde. Até a próxima. Tchau, tchau. Amém.